Toda ação provoca reação igual e contrária no campo da física. Mas no campo das relações humanas, uma ação pode receber uma reação desproporcional. A origem do termo violência vem do latim violentia e tem que ver com violar o direito do outro, o espaço do outro, a integridade do outro, o seu corpo, os seus bens, suas emoções, enfim, causando-lhe danos e danos de muitos tipos. Mas na língua grega existe um termo muito especial para se referir a certo tipo de violência. Híbris. A híbris se refere à violência em seu pior grau, aquele que não dá à vítima a honra de poder lutar. É a violência que retira da vítima sua dignidade, que provoca sofrimento desnecessário, como a violência do estupro, que é ultrajante. Na Grécia Antiga, onde e quando esse termo surgiu, os livros falavam sobre como os deuses abominavam esse tipo de violência. A híbris é uma violência ofensiva que priva a vítima de sua honra. O aspecto social sempre esteve presente nela, porque ficavam claros os prejuízos sociais infligidos à vítima. A chance de os parentes levarem uma vida social normal estava destruída, pois os movimentos que eram os movimentos da híbris eram no sentido de arrasar, deixar um rastro de destruição para todos ligados à vítima. Seu nome ficava manchado, sua história apagada ou recontada de modo infame, seu legado, tudo a híbris tinha o caráter de destruir ou envergonhar. Podemos pensar no caso de Tiradentes, uma história relativamente recente, que além de enforcado, esquartejado, dependurado em locais públicos de grande circulação, sua casa também foi demolida, sua terra salgada, para que nada mais nascesse ali. No mito grego, Ares, o deus da guerra, era odiado pelos demais deuses porque a guerra interessava a Ares independente das razões e dos limites, independente do desnível de forças que poderia existir entre os conflitantes. Ares foi chamado por Zeus de duas caras, porque ele mudava de lado conforme interessasse para manter a continuidade da guerra. Quando havia uma batalha, era considerado pelos guerreiros gregos honroso deixar que o inimigo pudesse usar a sua força. Vencer sem dar qualquer chance para o inimigo lutar era vergonhoso e era algo desprezível aos deuses. Os homens honrados se ofereciam como espetáculos aos deuses, enfrentando a morte com honra nos campos de batalha. Havia certa aura de honra no enfrentamento, mesmo para os perdedores. Eles eram irmãos no sofrimento. Mais cedo ou mais tarde, todos caíam miseráveis, independentemente de serem vencidos ou vencedores, os seus sangues se misturariam numa mesma desventura, ainda que tivessem enfrentado a morte honradamente. A híbris é a desmedida. E devemos lembrar que, para o grego, o híbrido era resultado de um tipo de híbris, pois seria resultado de alguém ter ultrapassado seu campo, seu direito natural. Esse ultrapassar como híbris não raramente se refere ao que extrapola o seu limite, como o homem que ousa se comportar como se fosse Deus. Assim foram muitos personagens das tragédias gregas. Como era uma desmedida, era híbris, e como híbris, hamartia, pecado. Um dos exemplos é Medeia, de Eurípides, que, repudiada pelo marido, mata os filhos para vingar-se dele. Uma híbris assustadora que não só viola a lei divina como a humana, viola a justiça, viola a vida,
viola o céu e a terra, viola qualquer senso de dignidade e de honra possíveis. Mesmo as grandes conquistas da humanidade, por mais importantes ou mesmo necessárias que tenham sido, podem não ter sido isentas de abrigar excessos. Pode ser que tenham errado em muito, tenham exagerado, pecado pela híbris. Às vezes, o que é tomado como remédio tem efeitos colaterais quase tão prejudiciais como a doença. A desmedida no remédio o torna venenoso. Mas se nós, seres humanos, somos apenas seres largados nesse mundo, que referência haveria para as medidas? Que base poderia haver para o que chamamos de ética? Protágoras, o grande sofista da Grécia Antiga, disse que se o homem pensasse melhor, perceberia que ele é a medida de todas as coisas, relativizando aí qualquer tentativa de delimitar o que seria certo ou errado, porque caberia ao próprio homem decidir, e se ele decidisse que tal coisa era certa, certa seria. Se decidisse que seria errada, errada seria. Mas se o homem é a medida de todas as coisas, e então com isso escaparia de desmedidas, porque o que ele escolhesse estaria dentro do seu métron, dentro da medida, então nos caberia perguntar: que é o homem, então? Quem é esse ser que é a medida para todas as coisas? Poderia esse ser que é a medida vir a ser desmedida? Heidegger, filósofo do século XX, escreveu que a maior crise de nosso tempo está em sequer sabermos quem somos. 3 séculos antes de Cristo, Aristóteles ensinou que os homens eram definidos por 2 grandes oposições. Acima deles havia os deuses, abaixo deles os animais. O que os homens compartilhavam com aqueles os opunha a estes, e o que os distinguia daqueles os ligava a estes. Assim comenta Francis Wolff. Os homens tinham em comum com os animais o fato de serem mortais, e isso os diferenciava dos deuses imortais. E com os deuses o homem compartilhava a racionalidade, e isso os diferenciava dos animais, que são irracionais. Então, o que tinha em comum com os deuses os fazia diferente dos animais, e o que tinha em comum com os animais os fazia diferente dos deuses. O homem sabia então o que lhe cabia, porque sabia quem era o homem, mas porque sabia quem somos e quem não somos, sabia também o que podia e o que não podia fazer. Querer se elevar até o céu dos deuses era, como diziam os gregos, pecar por híbris, por desmedida de quem quer ultrapassar seus limites naturais. Inversamente, rebaixar-se até o nível dos animais, abandonar sua faculdade racional, era também semelhante pecado de cair na bestialidade vergonhosa. Mas como hoje o homem está confuso sobre a sua identidade, não sabe bem o que é ser humano, não sabe o que é ser homem, o que é ser mulher, enfim, o homem acaba numa escandalosa e desgraçada híbris, ora se assemelhando a animais, ora ousando vaidosamente julgar e agir como se fôssemos deuses. Assim, acabamos por ser qualquer coisa,
nem divina, nem animal, nem humana.